Dizem que uma alma reside em todo objeto que é tratado com carinho. Sendo assim, o que nasce do lixo que jogamos fora? Em um mundo onde existe um temido abismo, onde é descartado o lixo dos criminosos da sociedade são jogados nesse abismo, nós vamos acompanhar o jovem Rudo, que é descendente de criminosos, por isso é obrigado a viver nos guetos da cidade coletando lixo. Até que um dia ele é acusado de um crime que ele não cometeu, por isso é jogado no abismo. Achando que aquele era seu fim, ele acaba por descobrir que as pessoas que são jogadas no abismo sobrevivem e vivem no fundo desse abismo. Literalmente, o nosso protagonista chega ao fundo do poço, no fundo deste abismo temido por todos, e lá ele descobre que existem pessoas que sobrevivem e moram lá, e além disso, ele começa a manifestar uma nova habilidade, a habilidade de dar vida às coisas. E essa é a premissa de Gashakuta, novo mangá da editora Panini, lançamento incrível, essa edição belíssima, esse primeiro volume que vem como brinde um marca-página e um card que tem aqui na frente a arte do protagonista e atrás o calendário de 2024. Uma coisa que me surpreendeu muito positivamente nesse mangá é que a gente vê muito claro desde as primeiras páginas a questão da desigualdade social sendo muito bem trabalhada. Aqui ela é ilustrada na forma do lixo, onde a gente pode ver que a classe mais rica dessa sociedade, eles são divididos até mesmo pelo lixo. O lixo deles tem segurança, os pobres não podem ter contato com o lixo deles, que eles acham que isso é quase um crime. Então é muito interessante a gente ver a diferença ali gritante das pessoas. Enquanto alguns vivem na favela, próximos de um abismo, que é um lixão onde é dispensado o lixo e os criminosos nesse abismo, os ricos ficam separados e inclusive o lixo deles fica separado e não pode nem sequer ser tocado pelos mais pobres, como se eles fossem tão superiores assim. E o nosso protagonista vive ali às margens da sociedade, lidando com o lixo, e isso é muito mal visto. Só que é interessante a gente ver desde as primeiras páginas como essa sociedade é arrogante, onde um brinquedo levemente danificado já é dispensado e nem é pensado em reaproveitar ou dar pra alguém. Ele é colocado no lixo. E se alguém tenta mexer no lixo, é considerado um crime. Então é muito interessante fazer a gente pensar bastante e ver que a autora tem muito potencial. Inclusive, eu quero adicionar aqui um detalhe que eu acabei esquecendo, é que, na verdade, a autora é uma mulher. Ela já foi assistente do autor de Fire Force, que também é autor de Soul Eater, mas ela trabalhou com ele na época que ele fazia Fire Force. Então você vê que ela tem isso como inspiração, mas é claro, os traços dela são muito únicos. E eu acho muito interessante como tudo é bem grosseiro e ajuda a dar esse ar pesado pra história, de certa forma. É pesado porque você vê pessoas ali vivendo uma desigualdade gigantesca, vivendo à beira de um abismo, criminosos sendo considerados criminosos por mexer no lixo, eles são perseguidos, eles atiram em quem mexe no lixo, é uma coisa assim absurda. E é muito interessante, porque o nosso protagonista tem ódio, você vê que ele odeia essa situação, ele se irrita profundamente com essa desigualdade, com essa sociedade imunda, né? Como diz na própria sinopse, ele cita o mundo de merda que ele vive. Então é muito interessante. Kei Urana fez um trabalho fantástico, uma obra que é bem fora da casinha. Esse é um shonen que está sendo publicado na Shonen Magazine, porém não é um shonen clichê, ele é bem fora da curva e é isso que é tão encantador nele. Ele traz várias críticas sociais e um design muito incrível. Mas a história é incrível, além desses traços muito únicos e impactantes, a história é muito única e traz muitos debates sociais muito interessantes. Essa é uma história que está fazendo muito sucesso. Atualmente no Japão ela tá com 9 volumes, mas ainda tá em andamento, mas é um lançamento que era muito aguardado. E essa edição da Panini tá muito bonita. A capa é toda fosca, não tem nenhum detalhe envernizado, mas as cores são fantásticas e a arte é belíssima. Aqui a capa, a lombada também tem um estilo muito bonito. Aqui no canto o protagonista e o nome do autor, e Gashakuta, e aqui a parte de trás, preço de capa por enquanto, volume 1 por R$ 36,90, recomendado para maiores de 14 anos. Agora eu vou ler a sinopse com vocês, que é bem mais objetiva para explicar a história. O jovem Rudo mora em um gueto de descendentes de criminosos e leva sua vida sofrendo discriminação e catando lixo. Até que, certo dia, acusado de um crime que não cometeu, ele é atirado no tão temido abismo. Lá, conhece Andy, um dos zeladores, e acaba tendo um vislumbre sobre a verdade do mundo. Além disso, começa a manifestar sua habilidade, dar vida às coisas.
E assim começa a sua jornada para mudar o mundo de merda em que vive. Eu gosto muito disso porque ele é um protagonista que não é aquele clássico protagonista de shonen que é bonzinho com todo mundo. Ele tem uma raiva nele que é muito justificada, até porque ele viveu discriminado e ainda foi julgado, né? Foi incriminado por um crime que ele não cometeu, acabou sendo descartado no abismo como se fosse um lixo. E lá embaixo ele descobre que outras pessoas que foram descartadas vivem lá embaixo e ele descobre, entende mais sobre o mundo em que ele vive, enquanto vai aprendendo essa nova habilidade que ele está despertando, que é de dar vida às coisas. E ele tem essa revolta e essa vontade de se vingar, que é muito interessante. Eu acho que é um protagonista muito único, gostei muito da proposta do autor e as críticas sociais, né, sobre humanos. Só por ele ser descendente de criminosos, ele é tratado também como um criminoso, tem que viver às margens da sociedade, pagando por algo que ele não cometeu desde o início, afinal ele não tem culpa de ser descendente de criminosos, então ele é colocado às margens da sociedade, tendo que conviver com a discriminação, tendo que viver catando lixo, e no final ainda é incriminado por algo que ele não cometeu, não tendo nem chance de tentar se defender, e é simplesmente descartado no abismo. Então é muito interessante, é um mangá muito único, um lançamento assim com muito potencial. Aqui pra vocês terem uma noção, ele tem muita raiva dentro dele, e é muito interessante, porque não é aqueles protagonistas de shonen que é bonzinho e que vai vencer as coisas no poder da amizade. Aqui ele tem um pouquinho mais de ódio nele, e isso traz um brilho a mais para a história. Eu achei isso muito, muito interessante e despertou ainda mais curiosidade para ver por onde essa história vai nos próximos volumes. E aqui o marca-página do primeiro volume tem a arte da capa, muito bonito, e que atrás é escrito Gashakuta, e aqui mais novamente o detalhe do card, que tem o calendário de 2024. Bom, esse primeiro volume tá por R$ 36,90, mas essa é uma obra que tá ainda em andamento, por enquanto com 9 volumes. Novo lançamento da Panini, se vocês tiverem paciência, sempre aparece bons descontos. Tendo um pouco de paciência, vocês conseguem encontrar bons descontos. Ele acabou de ser lançado, então com os meses vão passando, vai aparecendo descontos melhores. E é uma leitura que vale a pena dar uma chance, porque é muito interessante. Foi uma obra, assim, é um shonen que quebra as expectativas. Esses clássicos shonens de pancadaria, clichês, esse aqui tem bem mais personalidade, tanto na história como um todo, como o protagonista. Então isso é algo que me despertou muita curiosidade para querer continuar acompanhando o Rudo no que vai acontecer daqui para frente da história. Eu gostei muito desse primeiro volume, ele consegue te prender, porque vai acontecendo uma coisa atrás da outra, a gente vai aprendendo mais sobre esse mundo e descobrindo as coisas junto com o protagonista, então isso é muito interessante. Por isso eu recomendo muito para vocês, além de ter essa arte linda, eu adorei a arte dessa capa. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários quem já leu também essa obra, quem já acompanhava. Eu vi muitas pessoas que já acompanhavam por scan essa obra, elogiando muito, então me deixou ainda mais curiosa para saber o que vem aí pela frente nos próximos volumes. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês também. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima!